Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Café de Negócios. E no programa de hoje eu estou aqui com o Bruno. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado. Bruno, um jovem empreendedor que hoje tem muitas curiosidades para nos contar sua história aí de sucesso aqui na nossa cidade. Bruno, é muito bom ter você aqui. É um prazer imenso estar aqui com vocês e num programa aí que está bem bacana, que eu vejo que a gente sempre está assistindo, é uma coisa bem legal e foi um prazer imenso estar aqui com vocês aqui novamente. Muito obrigada. Bruno, eu gosto demais de entrevistar pessoas jovens assim como você, porque a gente vive hoje num momento em que as pessoas acreditam, né, que os jovens são extremamente imediatistas, né, que os jovens muitas vezes têm essa sazonalidade, começa num lugar, sai, e você, né, que é jovem também, Sim. E conseguiu aí construir uma carreira bastante interessante e empreendedora. E para o pessoal lá de casa conhecer um pouquinho mais quem é o Bruno, conta para as pessoas lá quem é o Bruno, onde nasceu, quantos anos tem, conta para o pessoal lá de casa, Bruno. Meu nome é Bruno, tenho 33 anos, sou nascido e criado aqui em Itu mesmo. Meus pais, eles sempre moraram aqui também. Meu pai, ele era autônomo, ele fazia carretas e tal. E minha mãe sempre do lar, sempre cuidando dos filhos e tal. Estudei na escola Peri Guarani Blackman. Toda a minha parte da juventude eu estudei lá. É uma escola que ela tem ela era uma escola muito boa por ser uma escola pública. É uma escola que tipo tinha professores excelentes e que tinha pessoas que fizeram parte da nossa história, né? Você verifica, exemplo, uma diretora super pulso firme, ela tinha 1,20 m de altura, porém ela impunha uma autoridade que as pessoas tipo respeitavam. A escola era muito bem vista, mediante ao ensino, um ensino muito bom. Então, assim, tenho ótimas recordações da própria escola. Falando um pouco da minha parte profissional, comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Na época era guardinha mirim. Meus pais são a Helena e o Antônio. Eu tenho o meu irmão que chama Danilo e minha irmã... 2 irmãos? Isso. E minha irmã que chama Vanessa, tá? Então, assim, eu tive que começar a trabalhar muito cedo. Com quantos anos, Bruno? Com 10 anos. O que você já fazia, Bruno, com 10 anos? Uma criança, né? Então, na verdade, assim, eu pedi para minha mãe para colocar eu no guardinha mirim. Legal. Por quê? Aqui tu? Isso, e tu mesmo. Na época era ali, chamava Prodeme. Ah, é verdade. E aí, tipo, a gente, nossa, eu adorava, porque você trabalhava na parte da tarde, né, e estudava na parte da manhã. E foi ali que eu comecei minha carreira. Eu comecei trabalhando na parte no sindicato do comércio varejista de Itu. Certo. Trabalhei 1 ano lá. O que você fazia lá, Bruno? Office boy. Eu era office boy. Isso você já estava com quantos anos? Estava com 10 anos. 10 anos Isso. ainda? Com 10 anos eu comecei a trabalhar no sindicato do comércio varejista. Trabalhei 1 ano, surgiu a oportunidade de eu trabalhar no segundo tabelião de notas. Aí no segundo tabelião. Isso. No segundo tabelião eu trabalhei 7 anos lá. E aí foi lá que eu aprendi muita coisa. Foi um lugar onde as pessoas me recebiam muito bem. Além do serviço que eu fazia da parte de office boy, eu fazia a parte de atendimento ao cliente. Então, exemplo, eu fazia reconhecimento de firma, escritura, fazia verificar assinatura. Eu era praticamente assim um delegado, vamos dizer assim, que era muito bacana pra gente, para um rapaz, um menino, na verdade, né? Com 11 anos de idade, você está trabalhando num cartório que é cheio de regras. Regras, burocracia. Burocracia e tal. Então, assim, a gente se preocupava muito com se a assinatura era verídica ou não, se era por autenticidade. Então, tipo, tinha N situações assim que trazia a gente para um mundo diferente. E com isso eu amadureci muito. Bruno, e é a guardinha que encaminhava vocês para esses locais? Isso, era exatamente. A gente, na época, eu ganhava em torno de R$60 por mês. Olha isso. E um salário mínimo era em torno de R$120. Meio salário? Meio salário. Só que assim, com esse meio salário na época, eu conseguia fazer muita coisa. Porque, tipo assim, eu ajudava um pouquinho minha mãe e eu comprava as coisas para mim. Então, muitas vezes tinha esse rótulo da pessoa assim, nossa, ele anda bem vestido. Só que não via que eu trabalhava. Enquanto todo mundo estava
jogando futebol, estava brincando, eu tinha meu horário, eu saía da escola, eu já saía correndo, pegava minha bicicletinha e ia trabalhar. Aí eu chegava do serviço e já tinha alguma coisa relacionada a, tipo, jogar um futebol, alguma coisa, era o horário que eu tinha para eu fazer essa parte. Mas eu não reclamo da minha infância, não. Acho que foi uma coisa que eu tive um aprendizado muito grande, muito grande. Aí, Depois, quando que você entrou com carteira assinada mesmo, Bruno? Então, carteira assinada eu só pude ter a partir dos 16 anos. Então, eu trabalhei dos 10 aos 16 sem carteira assinada. Aí, depois dos 16 anos em frente, que daí eu consegui trabalhar nessa parte de registro. Aí, teve a situação também que a gente, com 19 anos, o meu pai faleceu. Puxa. Meu pai teve uma parada cardíaca dentro de casa. E foi uma situação, nossa, de muito complicada para a gente, porque ele era o nosso porto seguro. Sim. Ele que trazia o sustento para casa e tal. Então, cheguei um dia à noite em casa e ele veio, conversou comigo normal, aí eu dormi no sofá e ele foi dormir com a minha mãe no quarto. Aí deu por volta de 1h da manhã, aí minha mãe pegou e levantou gritando que ele estava estranho, tal, na cama, parecia que ele estava roncando. Aí eu fui até o quarto deles, aí chegando lá eu vi que, tipo, que ele estava, tipo, tendo parada cardíaca, que ele não estava conseguindo respirar. E foi uma situação muito complicada pra gente, porque foi uma lembrança muito difícil pra gente. Eu tive que amadurecer muito por conta disso. Eu acho que foi daí que eu acabei tirando força para, tipo, para eu ser uma pessoa diferente. Entendi. Porque talvez quando ele era vivo, a gente tinha aquele pensamento, meu pai, minha mãe e tal, ele que tem a obrigação de cuidar das coisas de casa, ele que tem que se preocupar com isso, com aquilo. Depois que ele faleceu, a gente passou por necessidade. Então, tipo assim, foi uma situação muito difícil pra gente. Mas aí, graças a Deus, tipo, a gente acabou se unindo, todo mundo, eu, meu irmão, minha irmã, minha mãe, e a gente conseguiu, tipo, passar por essa barreira. Aí, na época, eu fui trabalhar, aí eu saí do cartório porque, assim, eu fiz um ano de Direito. Eu peguei e fui estudar Direito por conta da área mesmo que eu estava trabalhando, que seria no cartório. E o pessoal falava, por que você não faz Direito? Você faz Direito? Eu fui fazer Direito. Fiz na FADTU, porém o salário que eu ganhava, eu não conseguia pagar a faculdade. Entendi. Então, tipo, eu acabei o primeiro ano devendo mais da metade do ano. Entendi. Aí chegou no outro ano, eu não tinha como dar continuidade, porque como que eu vou continuar uma faculdade, sendo que eu tinha que pagar tudo para eu fazer a rematrícula. Então, e depois dessa época você decide fazer outra coisa? Daí eu peguei e falei, não, vou trancar a faculdade, acabei trancando a faculdade. Aí eu falei assim, eu vou sair do cartório, não quero mais trabalhar no cartório, ficar só arrumadinho e no final eu não ter dinheiro para nem pagar meus estudos. Então eu vou pedir para você aguardar e vou pedir para o pessoal lá de casa, dizer para o pessoal lá de casa que a gente vai voltar no próximo bloco para a gente saber o que o Bruno fez depois que ele saiu do cartório. Espero você, não saia daí. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa Café de Negócios e eu estou aqui com o Bruno, que está contando a história dele aqui de vida, que não só é inspiradora, mas emocionante, né, Bruno? Muita coisa acontece, né? E quando a gente precisa revisitar o nosso passado, nossa, não é fácil, né? É complicado. Mas é importante. Com certeza, serve para o nosso crescimento. Não tenha dúvida. E o Bruno falou no primeiro bloco pra gente aqui que ele começou a trabalhar com 10 anos, trabalhou no cartório e agora foi quando ele saiu do cartório, a gente queria saber o que aconteceu depois da saída do cartório, Bruno. Então,
Depois que eu saí do cartório, eu resolvi que eu ia mudar totalmente de vida, que eu não queria mais ficar na parte de escritório, Até ficar por o conta, dia inteiro. essa frustração foi por conta da faculdade de Direito? Também. Eu acho que foi relacionado a tanto a faculdade, como assim, eu não vi... Ao mesmo tempo que eu tive uma bagagem muito grande, que eu tive um conhecimento de muitas coisas que nós fizemos, que eu aprendi, porém, exemplo, eu tive a frustração da questão do salário. Que adianta eu saber tudo, mas no final não consegui nem pagar a faculdade. Aí eu falei, não, vou mudar de vida, vou começar do zero de novo. Aí eu peguei e fui trabalhar numa empresa alimentícia de grande porte, e aí na produção mesmo. Eu falei, aqui tu ainda? Isso, e tu. Tá. Eu era uma pessoa já que tinha pelo menos um ano de direito já, porém as pessoas falavam, nossa, mas você vai querer trabalhar na produção? Eu falei, não, quero. Fui lá, comecei a trabalhar, consegui arrumar um emprego, deu tudo certo. Porém, é coisa de menino, vamos dizer assim. Eu tinha acabado de colocar brinco na época. Eu coloquei o brinco e trabalhava com uma touquinha. Só que daí, um responsável acabou vendo eu com a touca, mas com o brinco. Na verdade, normalmente, ou você coloca uma fita ou você tira o brinco. Lá eles têm a obrigação de tirar o brinco. E aí, o pessoal me adorava a questão de gestão. O pessoal gostava de mim bastante. Porém, acabou chegando na direção. Acabaram me dispensando por conta disso, do brinco. E era uma coisa que eu falei, nossa, não acredito que isso, mas a gente não sabe o agravante que poderia acontecer. É muito importante você falar isso, né, Bruno? Porque às vezes as pessoas, né, escutam histórias como essa, ou até a devolutiva muitas vezes que a empresa dá, as pessoas pensam que é pessoal. Mas não é exatamente isso, o agravante que isso pode acontecer, o acidente que isso pode causar dentro da produção. Isso, e na verdade assim, pode até fechar uma empresa por conta disso, pois né? Imagine se cai uma tarraxinha do brinco, alguma coisa, dentro de um pacotinho de alguma coisa, de alguma coisa. Então, fica uma situação muito desagradável e pode levar muito para frente isso. O que você aprendeu com isso, Bruno? Na verdade, assim, a primeira coisa que eu fiz é já não trabalhar mais com brinco e tirar. Esquece essa questão de brinco, né? Aí eu dei continuidade, aí eu peguei e fui trabalhar na área de... fui trabalhar numa empresa de brinquedos, que fazia injeção de brinquedos para criança. Aí... fui produção também, o pessoal pegou, conversou comigo, mas certeza que você quer trabalhar na produção? Eu falei, quero. Fui lá, trabalhei 2 meses. Aí eu falei, isso daqui não é pra mim, não dá pra ficar trabalhando em produção. Aí eu fui lá, falei, não dá pra mim. Aí eu peguei e saí de lá e fui trabalhar, aí meu tio pegou e me chamou pra eu trabalhar na empresa que ele tem. Aí ele falou, Bruno, eu gostaria que você viesse trabalhar aqui na empresa, eu vi que você é uma pessoa muito inteligente e tal, eu gostaria que você fizesse a parte de PCP para mim. Falei, tá aceito, mas não sabia nem o que era PCP, mas vou fazer, não tem problema. Aí fui lá, daí eu acabei descobrindo que PCP era Programa e Controle de Produção e tal, e aí eu comecei a lidar mais com essa parte de gestão. Aí comecei a trabalhar essa parte de gestão, bastante legal, até chegar encarregado de produção. Aí eu comecei a fazer faculdade de administração. Certo. A partir do momento que eu fiz a faculdade de administração, comecei a fazer a faculdade de administração, foi um momento que eu falei assim, não, eu preciso abrir um negócio para mim. Eu preciso abrir um negócio para mim, porque a faculdade dá essa começa a abrir o leque, você já começa... esse conselho para quem está assistindo? Com certeza. Eu acho que as pessoas têm que fazer faculdade, elas têm que procurar um ramo para trabalhar, independente que ela goste. Eu acho que isso é essencial. Eu acho que estudo você não pode parar nunca. E aí? Aí eu peguei e comecei a fazer essa faculdade, aí surgiu uma oportunidade de eu trabalhar na empresa MAB. Certo. E aí eu comecei, fiz a entrevista, deu certo, fui trabalhar na empresa MAB. Foi uma empresa que eu aprendi muito. Aí você já saiu de uma empresa pequena e pegou já Exatamente, uma empresa de grande porte, totalmente diferente, o sistema de trabalho, processo, cada um faz só a sua coisa, se você quiser fazer a do outro, não pode, faz o seu bem feito e esquece dos outros. Então, só que eu não entrei assim, PCP controlando todo mundo, não. Eu comecei mexendo com logística reversa. O que é a logística reversa? Mexer com
material que não serve mais, Descarte. que daí você tinha que ficar separando as coisas lá para o pessoal fazer a coleta e depois trazer como matéria-prima novamente. Tá. Enfim, trabalhava muito feliz porque era um lugar que eu via crescimento. Tá. Aí, estava fazendo a faculdade, terminei a faculdade e fui efetivado. Legal, adorava, nossa, era um dos lugares que eu mais gostei de trabalhar, porque por conta do aprendizado e das pessoas que estavam lá. O ambiente é importante? Exatamente, eu acho que o ambiente era muito importante, era muito bom, as pessoas que trabalhavam com a gente eram muito amigas, os gestores eram muito bons, a hora que ele via que você estava desmotivado, ele vinha, te abraçava, conversava com você, então isso trazia um ar de paternidade. Que é uma coisa que eu não tinha. Não teve, né? Entendeu? Então, acho que foi uma coisa que pesou bastante, marcou muito. Aí, beleza, trabalhando legal, gostando, amando. Chega meu chefe e fala pra mim, Bruno, a partir de hoje eu quero que você trabalhe do horário das 14h20 às 22h35, porque eu preciso de você no segundo turno. Falei, tá bom, de segunda a sexta? Não, de segunda a sábado. Ah, meu Deus. Falei, não acredito. Aí comecei a trabalhar, só que daí desmotivou totalmente. Tá. Desmotivou totalmente. Aí eu peguei e falei com o meu chefe, falei, eu gostaria que você me mandasse embora, porque esse horário para mim não compensa. Você fala para mim que eu vou trabalhar no sábado, horário normal, tranquilo. Mas fora esse horário aí, é complicado. Durante a semana, tranquilo, mas final de semana, 2h20 da tarde e sair 10h35, é muito complicado. Aí ele pegou e falou, não, mas a gente precisa muito de você aqui. Eu falei, infelizmente eu não estou feliz. Aí eles pegaram, demorou um tempinho, dispensaram. Aí meu tio volta de novo, Bruno, eu gostaria que você trabalhasse aqui como encarregado de produção, tal. Eu falei, beleza, vamos. Fui lá, foi questão de semanas. Eu saí do serviço, já voltei a trabalhar na outra empresa novamente. Aí lá eu consegui implantar bastante coisa, consegui trazer... Teve uma escola, né? Isso, aí eu consegui trazer essa parte de administração das pessoas, questão de gestão, conversar com pessoas, foi um desenvolvimento muito grande. Porém, não estava feliz. Falei, mas por que não está feliz? Porque eu comecei a fazer faculdade, terminei a faculdade e eu queria ser empreendedor. Para mim não bastava mais eu ser funcionário. Você acha que esse momento foi o momento de virar a chave, Bruno? Foi, exatamente isso. E o que fez, assim, você falar, não, é agora? Então, na verdade é assim, às vezes acontece, não é por acaso, algumas coisas. Eu machuquei o dedo um dia na empresa e eu fiquei afastado. Tá, então não conta para o pessoal lá de casa saber, no próximo bloco, o que aconteceu com o seu dedo aí, que você machucou e como é que essa história está ligada com o seu empreendedorismo. Eu aguardo você no próximo bloco para ouvir o que o Bruno vai nos contar. Não saia daí. Estamos de volta no terceiro bloco do nosso programa Café de Negócios. Eu estou com o Bruno, um jovem empresário com uma história inspiradora e empreendedora, que nos contou aqui que começou sua carreira aos 10 anos de idade, passou pela guardinha, passou por diversas empresas, foi dispensado porque estava usando um brinco na produção e agora ele vai nos contar como é que ele sai da condição então de CLT e o Bruno vira aí um grande empresário. Aí ele estava me falando aqui que ele machucou a mão, machucou o dedo, né, Bruno? Machuquei o dedo. Conta para nós, o que isso tem a ver com o seu empreendedorismo? Então, na verdade, eu estava fazendo um serviço lá dentro da empresa mesmo e acabei, me machucando por descuido mesmo. E aí fiquei afastado um tempo. Acidente de trabalho. Acidente de trabalho. Aí fiquei afastado um tempo e tal. Aí um amigo em comum, ele veio e falou para mim, Bruno, o que você está fazendo? Eu falei, estou parado, não tenho o que fazer, minha mão está tudo machucada. Ele falou assim, você poderia me ajudar a fazer uma instalação de ar-condicionado? Tranquilo. Aí eu fui lá, dei uma força para ele e tal. Aí eu falei assim, caramba, né? Acredito que eu consiga desenrolar isso daí, mas não na parte operacional.
talvez eu fazendo essa parte da parte da administração do negócio, das vendas, porque eu já tinha isso daí na veia. Eu acreditava muito em mim, que eu conseguiria vender, que eu conseguiria fazer o negócio virar. Certo. E foi a hora que eu falei assim, não, eu vou começar a trabalhar com isso. Mas, assim, meio que do nada, a verdade é essa. Nunca trabalhou com ar-condicionado? Não, nem sabia muito como funcionava. Só que daí entra outra parte, né? O estudo. Foi a parte que eu comecei a me preocupar em estudar, em correr atrás, ir para Campinas todo final de semana para estudar, para ver. Eu precisava saber a parte operacional para depois eu conseguir administrar o negócio e não ficar à mercê das pessoas. Certo. Então, exemplo, o dia que desse qualquer problema, eu saberia resolver, eu não dependia das pessoas. Porém, para eu conseguir agilizar esse processo, o que eu fiz? Eu comecei a contratar pessoas para fazer, terceirizadas, para fazer o serviço que eu captava. Certo. Eu criei uma empresa. Criando essa empresa, eu conversei com algumas pessoas, falei, se eu arrumar um serviço, você consegue fazer para mim? Eu consigo. Eu dou a ferramenta, dou o material, tudo, eu te pago o dia, e você faz o serviço. Tudo bem? Tudo bem. Só que daí, eu não tinha saído da empresa ainda. Eu estava estava afastado. Certo. Aí eu acabei voltando da empresa. E aí foi a situação que o pessoal começou a me ligar, eu fiz cartãozinho, comecei a entregar, comecei a oferecer o serviço. Só que eu não sabia fazer o serviço, mas eu comecei a oferecer. E aí eu comecei a arrumar essas pessoas para fazerem e tal, e aí começou a desenrolar bastante. E aí eu comecei a perder o foco do serviço, da parte interna, preocupado com a parte externa. Com o seu negócio. Que lá eu trabalhava das 6 às 2h20. Tá. Então, das 2h20 até as 18 horas, eu estava tranquilo. Então, era um horário muito bom para mim. Porém, chega meu chefe e fala para mim, Bruno, eu tenho o segundo turno, eu gostaria que você trabalhasse no segundo turno. Aí eu falei, não, eu já saí da MAB por conta disso, tá? Eu acredito que não dá certo. Se você quiser me dispensar, tudo bem, mas para mim, segundo turno não dá. Aí, beleza, me dispensou. Aí eu falei, agora eu tenho esse pé na bunda para eu conseguir desenrolar as coisas que eu preciso. E foi um momento que eu estudei muito, eu corri muito atrás disso, eu acreditei muito nisso, tive pessoas que acreditaram até mais do que eu em mim, e isso foi muito importante para mim, porque no começo é muito difícil algumas pessoas falar, eu cheguei a cogitar alguma sociedade com algumas pessoas, e muitas das pessoas falavam assim, mas por que eu vou fazer sociedade com você, sendo que eu sei fazer o serviço? Eu falava, não, tá, mas eu trabalho na parte administrativa, eu consigo vender o serviço para você. Não, para mim não compensa. Então, eram situações que eram muito complicadas para mim. Até eu me firmar, isso daí demorou em torno de uns 3 anos, mais ou menos. Entendi. Depois de 3 anos, aí eu montei um ponto físico. Tá. Montei um ponto físico, aí eu consegui atender bastante cliente, o pessoal começou já a procurar, as pessoas que já não queriam trabalhar para mim já começou a aparecer querendo trabalhar para mim. Aí mudou a conversa. Aí já começou a mudar a conversa, aí as coisas começaram a ir melhor, aí eu consegui pessoas que, independente de ter trabalhado ou ter saído, foram pessoas que agregaram muito para a minha empresa, que ajudaram a marca com o ar-condicionado. Hoje eu não quero que a empresa seja conhecida como a empresa do Bruno. A empresa é a marca é com ar-condicionado. Ela é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então a gente fixa muito nessa questão. Não quero que as pessoas me conheçam, é o Bruno que é o empreendedor. Não, eu quero que as pessoas conheçam a marca com ar-condicionado que tem a qualidade X, entendeu? Então essa é a nossa principal preocupação. Bruno, e nesse período aí com a Arcon, você namorava, não namorava? Como que era essa história aí? Então, na verdade, assim, eu comecei a namorar, eu conheci minha esposa com 16 anos. Na verdade, ela tinha 16 anos, eu tinha 19 anos. Na escola. Então, exemplo assim, hoje a gente tem 16 anos juntos. Aí vocês casaram? Nós casamos, eu tenho uma filha de 3 anos. Então, ela chama Júlia, minha esposa chama Camila. E ela sempre do meu lado também. Eu acho que um dos motivos principais de eu ter conseguido empreender foi muito com o apoio dela. Dela falar assim, ela trabalhava no banco na época. E ela falou, Bruno, tenta que eu seguro as pontas.
Então, acho que isso daí também é muito importante. Né? É ter uma parceria bacana, porque às vezes você quer arriscar, mas às vezes você não pode arriscar tudo de uma vez. Então, acho que foi o momento certo de eu ter saído da empresa, de ela ter um serviço com mais estabilidade e eu querer empreender. E desde o começo da faculdade eu estava preocupado, eu precisava abrir alguma coisa, nem se fosse para abrir e fechar, mas eu precisava abrir para ver isso, eu precisava dessa experiência para o meu dia a dia. Hoje, graças a Deus, a gente mudou até o ponto, para um ponto maior, tem em torno de 2.000 a 2.500 clientes ativos no nosso sistema. 90% dos nossos clientes é condomínio. Legal. Então, não que a gente não trabalhe com pessoas, a gente trabalha todo público, independente de ser condomínio ou não, nós trabalhamos o mesmo preço, tanto para condomínio como para qualquer residência. Então, a gente não tenta fazer diferença de cliente. A gente preocupa com a qualidade do nosso serviço. Tá. Tem que ser qualidade tanto para o público D e E, como para o A e o B. Se atende o A e o B, com certeza vai atender o D e o E. Tá? Bruno, quando você olha aí para o seu passado, né? E você vê um menino de 10 anos, né? Qual que é o sentimento de tudo isso, Bruno? Eu acredito que seja um sentimento principal de vitória, né? De sucesso, porque tudo que eu passei lá atrás, eu acho que serviu de bagagem para o que a gente conseguiu conquistar hoje. Não conquistei nada sozinho. Tanto os funcionários que tiveram lá, eu acredito que sempre foram muito importantes para a empresa. Minha esposa dando auxílio foi muito importante. Minha filha hoje em dia me dá um gás diferente para eu trabalhar. Então, eu acredito que todos fizeram parte do crescimento da Arcon. Qual o maior desafio que você enfrentou enquanto empreendedor? Eu acredito assim, quando você tem uma empresa pequena, você tem que trabalhar todas as áreas. Você tem que trabalhar o RH, você tem que trabalhar financeiro, você tem que trabalhar principalmente o relacionamento interpessoal, muito difícil, é muito difícil porque às vezes, assim, ainda hoje nós trabalhamos com muito homens. Então acredito que é um pouco mais fácil para você lidar com relação a isso. Porém, o nosso serviço é um serviço muito, além de ser sazonal, as pessoas aprendem e querem sair para montar o seu próprio negócio. Então, assim, essa é a maior dificuldade para nós, é manter o funcionário, reter o talento, reter o talento. Porque não assim, é fácil, não é só instalar ar-condicionado, tem que saber comprar, tem que saber vender, tem que saber administrar, tem que, né? Exatamente. Então, assim, por não ter, muitas vezes, financeiramente falando, todas essas pessoas, cada um no seu lugar, igual tem uma empresa grande, multinacional, isso acaba dificultando bastante para nós, entendeu? Mas eu acho que a gente consegue tirar de letra aí, se ajudando um pouquinho aqui e se ajeitando, que no final dá tudo certo. Bruno, a gente ficaria aqui horas falando com você, mas o nosso programa, infelizmente, está chegando ao fim. Todo o nosso programa eu deixo um minutinho para o meu convidado aqui, que olhe para aquela câmera ali, olha, e agradece quem você quer agradecer. Esse momento é seu. Eu gostaria de agradecer primeiramente a professora Érica. Eu falo professora porque realmente ela fez parte da minha história também. Ela foi uma professora minha no CEUNSP, sempre trouxe uma bagagem muito grande para nós. Foi muito bacana, foi um prazer imenso estar aqui, porque eu jamais imaginaria um menino de 10 anos e no final agora está tendo que contar uma história para alguém, para motivar alguém. Eu acredito espero que eu tenha trazido alguma coisa de positivo para que as pessoas no dia a dia aí consigam não desistir. Essa é a principal. Agradecer meu pai, que sempre lutou por nós também, minha mãe e meus irmãos, minha esposa também e minha filha. Muito bom. Tá bom. Muito obrigado. Você que ficou conosco até agora. Tenho certeza que você se inspirou na história aqui do Bruno. Obrigada, Bruno. Obrigado a vocês. Muito bom ter você aqui. Obrigado. Um abraço para vocês e eu espero vocês no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.